quanto que vocês estão preocupados com os resultados da sua organização? De 0 a 10. 11, muito bem. E a proposta da palestra é justamente falar sobre isso. Resultados organizacionais. Da mesma forma que nós temos que se preocupar com a qualidade dos nossos produtos, nós também precisamos pensar e trabalhar com muita dedicação nos inputs relacionados ao conhecimento que a gente vem aplicando dentro da organização. E é nesse sentido que essa palestra foi carinhosamente estabelecida. Então eu convido que vocês aproveitem, fiquem bem abertos para fazer questionamentos, que seja algo interativo, visualize aquilo que a gente quer passar para vocês, ouçam nossas palavras e sinta a intenção positiva de cada uma das nossas falas. Trouxemos hoje, inclusive, para compartilhar com alguns uma ferramenta extremamente estratégica que contribui muito para se localizar ou se formar equipes de alto desempenho. Pergunta a todos. Hoje, de 0 a 10, o quanto vocês estão satisfeitos com os resultados do seu time hoje? 4, ainda mais. 5. Tem gente que está até com vergonha de falar, veio o número na cabeça e falou assim, melhor ficar quieto, eu que sou o gestor, então... Temos 4, 5, alguém mais que 5? 5,5. 6. Já subiu para 6. Gente, vejam só, um grupo de empresários reunidos, nós estamos falando em desempenho da equipe com nota máxima 6. Com o mercado corporativo, a velocidade que está, é possível realmente chegar a resultados extraordinários com um time 6%, 60% de performance? Não. De quem é a responsabilidade em performar este time? Nossa, minha? Não, do empresário. Do empresário? De quem mais? Eu acredito que cada um tenha uma estratégia dentro da empresa que atua, com certeza. Mas o que será que falta para fazer realmente esse time performar? O que está faltando? É um grande desafio. Trabalhar com pessoas. Quando a gente pensa em máquinas, teoricamente é muito mais simples, né? Você aperta botão, tem alavancas. E as pessoas? Quantas vezes você pensou, eu não acredito que meu funcionário fez isso? Já passou na cabeça de vocês isso? Ou, nossa, você fez isso? Ou você fala, nossa, parece que o pessoal não veste a camisa. Isso acontece ou não? Sim. De 0 a 10, que número que representaria o comprometimento da sua equipe? O comprometimento. Temos 8, melhorou. 8, a equipe é comprometida, 80%. O que mais? Nós precisamos estabelecer alguns indicadores. Perceba que na minha fala e na fala do Wilson, a todo momento a gente pede para vocês contabilizarem de 0 a 10 ou de 0 a 100, se a gente for pensar em nível de porcentagem. Porque é muito comum a gente estabelecer como vão os negócios. Ah, vão bem. Mais ou menos. Será que eu consigo mensurar o meu negócio com essas palavras? Como que é um negócio que vai bem? Vai bem em que sentido? Está na média. Está na média. Qual é a média? Você está usando a média da sua empresa? Não. Nos últimos anos, minha empresa vem faturando, um exemplo, 100 mil reais. Então a gente está na média. Essa é uma forma de olhar para a sua organização. Mas você já olhou para fora? Quanto que o mercado está crescendo? Se a sua empresa está crescendo, você fala assim, não, esse mês eu fechei 110. No ano passado foi 100, então eu cresci 10%, certo? Sim ou não? Sim. Talvez não. E se o mercado cresceu 20%? Quando você faz uma gestão olhando somente para os números internos, muitas vezes você faz uma gestão focado no seu umbigo, com todo respeito. No sentido de que, os meus números estão melhorando, mas eu estou alinhado com o mercado? Se o mercado cresce 20 e eu cresci 10,
significa que o meu concorrente está crescendo mais. Eu não estou acompanhando a velocidade do mercado. E boa parte dos resultados da nossa organização, da minha, da sua, está atrelado nas pessoas. Ou não? Tenho certeza que boa parte das empresas devem ter o melhor software, a melhor máquina, mas tem pessoas operando não só esse software, como essas máquinas. Vou trazer um dado para vocês, foi publicado na revista de Harvard, que é publicada aqui no Brasil, na Harvard Business Review, uma matéria publicada agora em maio, dizendo o seguinte: 30% dos colaboradores de uma organização estão 120% focados no resultado da empresa, diariamente. 120% focados, 30% da equipe. 50% da equipe está na empresa passando o dia. Antigamente os RHs pesquisava-se muito sobre absenteísmo. Hoje nós temos o presenteísmo. Então existe 50% dos funcionários que passam o dia dentro da empresa. Ou seja, ele faz o mínimo, mas ele está lá, ele não está faltando. O dado mais assustador é que 20% da sua equipe, talvez, esteja navegando contra a sua empresa. Não só contra os resultados internos, bem como os resultados com os clientes após sair da empresa. Esse é um dado que deveríamos olhar com muita cautela. Como está o meu time hoje? Como pegar esses 50% e aumentar o primeiro grupo, que já estamos em 30%, e como eliminar, ou existe alguma forma de treinar esses 20% que navegam contra a organização em busca de aumentar os resultados? Não? É possível salvar esses 20%? O que vocês acham? Como? Sim. Dá férias para eles? O que mais? Gente, outro dado para vocês. Revista Você S.A. Dado recente, mês passado publicado, sobre quantidade de feedbacks que são dados dentro de uma empresa. É um dado assustador, mas é muito pouco o número de feedbacks praticados pelos líderes dentro de uma organização. E às vezes, a falta de um feedback para uma equipe muda todo o resultado do seu time. Alguns líderes elogiam o tempo todo, mas realmente não fazem elogios sinceros e verdadeiros. Outros sequer dão um único elogio em um time durante o ano inteiro. Existe esse dado que saiu na revista Você S.A. diz o seguinte: 35% dos funcionários que participaram dessa pesquisa responderam que pelo menos uma vez no ano receberam um feedback positivo. Isso é um dado que a gente precisa olhar dentro da organização. Trazer resultados, ser uma empresa realmente de alta performance e ter uma equipe de alta performance demanda excelentes líderes, excelentes gestores que possam olhar para esse capital humano de uma forma diferenciada. E esse é um grande desafio, dar feedback. Imagina só a complexidade que é ser um gestor no Brasil, um dono de empresa. O funcionário muitas vezes olha de fora e fala assim: nossa, esse tem a vida tranquila. Mas vocês sabem na pele o quanto é desafiador ser gestor. E aí você tem que lidar com aspectos econômicos, com os aspectos do próprio funcionário, do negócio, da empresa, a compra. São várias demandas. E muitas vezes a gente deixa algumas variáveis de lado. Isso é compreensível. No sentido, tanta coisa para mim fazer, eu ainda tenho que ficar toda hora falando com o meu funcionário, o que ele está acertando, o que ele está errando. Ele tinha que saber logo isso. Às vezes a gente pensa assim. E muitas vezes a gente foi treinado também para ser um grande empresário, visionário, e não necessariamente para dar feedback de forma adequada. Porque da mesma forma que eu tenho que ter conhecimentos técnicos para fazer um trabalho de fundição,
É necessário também conhecimentos técnicos na hora de eu dar um feedback. É necessário também conhecimentos técnicos na hora de eu conduzir uma equipe rumo a um determinado objetivo. Esses conhecimentos é o que vem movendo esta dupla aqui que vos fala, no sentido de entender como funciona a mente humana. Parem por um instante. De 0 a 10, o quanto que você se conhece. Você não precisa externalizar isso. Você tem a capacidade de perceber quando você está perdendo o controle? Ou quando você percebe que você já matou uns 2 ou 3? A questão do gerenciamento das emoções é uma das inúmeras variáveis que interferem no seu negócio. E isso está relacionado a conhecer você mesmo. Porque imagina só, você fala assim, eu atuo no segmento têxtil há 30 anos, eu conheço muito esse segmento. Mas quem está trabalhando nesse segmento, quem faz acontecer nesse segmento, é você. O quanto que você se conhece. No sentido das suas potencialidades, mas também das suas fragilidades. Porque todos nós temos pontos a serem desenvolvidos também. Só que muitas vezes a gente deixa isso de lado e vai caminhando. Só que isso tem um peso. Dentro do processo de coach, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, para que você encontre melhor o seu jeito de trabalhar. Mais do que isso, a partir do momento que você conhece melhor você mesmo, a sua atuação frente a outras pessoas fica muito mais fácil. Se você quer realmente contribuir com outra pessoa, no sentido de ajudar ela a crescer, você tem que começar essa jornada com você mesmo. Eu me recordo, a gente trabalha fazendo formação de coaches, de forma outros coaches. Inclusive, hoje eu estava dando uma entrevista na TV UOL e uma das perguntas da entrevistadora foi: algumas pessoas falam que a formação de coach, ela tem um investimento muito alto, Douglas. E aí eu perguntei: quanto custa o sucesso da sua empresa? Quanto custa realizar os seus sonhos? Sim, eu posso barganhar em alguns momentos? Posso. Mas em outros, é um investimento para você. Quanto que custa isso? É como, de certa forma, vou fazer um merchan da fábrica. Eu posso, eu mesmo, construir o meu logotipo ali, minha marca. Ou posso contratar um especialista para fazer esse material. Qual será que vai ter um desempenho melhor? Pergunta para vocês. Quem será que tem um desempenho melhor? O especialista naquela área? Ou eu falando assim, eu vou economizar, porque está caro o orçamento da fábrica? Só que, o quanto, eu pergunto para vocês, eu realmente chamo os especialistas em alguns momentos. Nós, gestores, na hora de tomar decisão, uma das variáveis mais importantes, qual que é na hora de tomar a decisão? Oi? O caixa. Vem várias propostas, aí você olha para o seu caixa. Eu preciso muitas vezes fazer esse ajuste entre o que eu tenho no caixa e as inúmeras demandas. E aí a gente passa pelo processo de tomada de decisão, que também é potencializado quando a gente tem algumas ferramentas de coach. A gente tem ferramentas justamente para tomar decisões. Quantas decisões vocês tomam num dia? Um monte. Ser gestor, ser empresário é tomar decisões. E muitas vezes a gente toma algumas decisões sem necessariamente seguir alguns critérios, algumas ferramentas. E o que a gente vem apresentar hoje, a gente veio, por conta dessa parceria com a FEMP, a gente está realmente acreditando nessa parceria, a gente trouxe uma ferramenta poderosa que está dentro da formação de líder coach. Evidentemente que a gente pode distribuir essa ferramenta, mas somente para aquelas pessoas que tiverem interesse. Quem tem interesse? Ainda bem que trouxemos poucas, né? Poucas pessoas querem, né? Porque qual que é a ideia aqui hoje? É que a gente faça mais do que palestrar aqui para vocês, mas que a gente já utilize uma ferramenta de coach. Por que isso? Existe uma frase muito famosa de Confúcio. Confúcio diz: o que eu ouço, muitas vezes eu esqueço. O
que eu vejo, eu lembro. Sabe quando você fala assim, não, eu já vi o Wilson em algum lugar, talvez numa capa de revista, de jornal, ou algo do tipo. Sabe o que você fala? Eu lembro. Mas o que eu faço, eu aprendo. Então, dentro da nossa formação em coach, a gente trabalha muito o fazer. E quando o Paulo trouxe essa possibilidade de a gente dar uma palestra para frente, a gente pensou, vamos fazer algo diferente. Afinal de contas, nós estamos aqui com um grupo de profissionais que representa um volume imenso de negócios da região, quiçá do próprio estado. São gestores de alto nível, porque hoje você ter uma empresa e prosperar no negócio é um grande desafio. É ou não é? E quem tiver interesse, a gente pode ajudar um pouco hoje na faixa. Hoje é na faixa. Mas eu acredito que antes mesmo de distribuir essa ferramenta, a gente precisa verificar o quanto que eles são flexíveis. Vai dar um desafio para ele já? Eu acredito que para ser gestor de equipes, a flexibilidade conta muito. Então a gente precisa entender o quanto eles são flexíveis, se eles realmente em 1 minuto são capazes de fazer aquela tarefa. O que você acha? Bem, quem topa enfrentar um desafio? Agora. Cuidado com o que você pede. O universo ouve e ele concede. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que pede. Então o desafio, inclusive não é um desafio, é o que vocês vieram fazer aqui hoje. Se não fizeram ainda, vai ser a oportunidade agora. Só que a gente vai colocar os indicadores depois que vocês fizerem o exercício. Aí a gente vai entender se vocês usam indicadores e se vocês são empresários de alta performance. Porque a gente está falando de equipes, mas a gente espera que os empresários já sejam de alta performance. Então a ideia é uma dinâmica muito rápida e muito simples. O pessoal que está comendo vai parar só 1 minutinho. Vocês têm 1 minuto. 1 minuto, que é todo o tempo do mundo em 1 minuto, para fazer a maior troca de cartões com o maior número de pessoas possíveis que estão nesse ambiente. 1 minuto, assim que a gente startar o processo. Olha só, a gente já ouviu aqui algumas desculpas que os funcionários normalmente trazem pra gente. Desculpas verdadeiras. Olha, meu cartão tá no carro, a culpa não é minha que meu sócio não trouxe o cartão. Enfim, 1 minuto a partir de agora para troca de cartões. Vamos ver como vocês se saem. Valendo! Perfeito. Talvez algumas pessoas estejam pensando, 1 minuto? O que dá para fazer em 1 minuto, Douglas? Eu pergunto para vocês, como seria se os seus funcionários fizessem apenas uma venda a mais por dia? Será que teria diferença no seu faturamento? Como seria se ele fizesse uma ligação a mais por dia? Se ele trabalha na parte de prospecção de mercado. Se eu fizer uma ligação a mais por dia, uma única ligação a mais por dia, podem render em torno de 250 ligações por ano. É algo considerável. 1 minuto, muitas vezes, fecha-se as portas nesse 1 minuto. Então eu pergunto, nesse 1 minuto, quem conseguiu trocar 2 cartões pelo menos, levante a mão, por favor. 2 cartões. 3 cartões. 4 cartões. Muito bem. Parabéns. 5 cartões. Opa. Olha, teve gente aqui que falou assim, eu já troquei cartão e trocou 5. Olha só. 6 cartões. Uau, 7 cartões. 8 cartões. Nossa, 9 cartões. Nossa, você está quase um bolão. 10 cartões. Ainda bem que não deu 7-1. 11 cartões. 11 alguém? 11? Não, você não vale, Paulo Sérgio. 11 cartões? Alguém acima de 11 cartões? 14? 14. Quanto? 12. Alguém ainda mais? 14, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Quantos? Vendido por 14? 14. Ladies first, né? 14 ladies first. Por favor, apresentem um livro para quem mais conseguiu cartões aqui. Perfeito. Uma salva de palmas aqui.
Eu cheguei e pedi o livro, você tá vendo? Tá vendo? Cuidado com o que você pede. Tá vendo? Imagina só, 1 minuto. E ela conseguiu, seu nome é? A Daisy conseguiu trocar 14 cartões. São 14 clientes potenciais. Isso em 1 minuto. Sabe o que muitas vezes acontece, inclusive com os nossos funcionários? Muitas vezes ele subestima o resultado que ele pode alcançar. É ou não é? Para um pouquinho e olha para a sua história de vida. Você lembra quando você montou a sua empresa? Quem aqui montou a empresa do zero? Por favor, levante a mão. Número considerável. Do zero. Menos zero. Menos zero. Tem gente que já começou com menos 10 mil na conta. Bem, começou do zero. E olha aonde vocês chegaram. Esse processo de construção de uma empresa demanda muita energia, muito dinheiro, muito tempo, e poucos prosperam. Os dados do Sebrae são muito enfáticos no número de empresas que não conseguem permanecer no negócio nos 5 anos. A taxa de mortalidade é em torno de 80% a 90%. Então imagina só, de 10 empresas que abrem, em média, 8 vão morrer. E vocês que montaram a empresa do zero são vitoriosos, porque permanecem no negócio. E o negócio no país hoje é um grande desafio. Então vocês já são vitoriosos. Agora imagina se você tivesse um clone de você dentro da empresa, que trabalhasse da mesma forma que você trabalha. Imagina se tivesse 10 clones igual a você. Será que o desempenho seria outro da sua organização? Porque como você está trabalhando no seu negócio, você muitas vezes toma cuidado no custo que vai ter isso daqui. Você não vai desperdiçar a folha, porque é a folha sua, você sabe o desafio que tem ali. E você sabe a importância de cada cliente. Só que muitas vezes o funcionário não percebe isso. Quer ver uma última pergunta antes de a gente cair para a ferramenta? Quantas linhas retas tem nesse salão? Quantas linhas retas a gente encontra nesse salão? Nenhuma? Várias? O que mais? 3? Algumas pessoas, desculpa, vão estar pensando assim, nossa, mas eu nem imaginei isso. Nunca parei para olhar. E o coach faz justamente isso. Começa a fazer perguntas poderosas para você olhar onde você ainda não estava olhando. Você já estava aqui na sala, mais precisamente nesse salão. Aí existem várias linhas retas. Só que muitas vezes a gente não para ver isso. E por que o processo de coach ele é a ferramenta mais poderosa que existe hoje no mundo para desenvolver pessoas? Porque o processo acontece de dentro para fora. Eu não vou chegar no funcionário e falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas ajudar ele a descobrir o melhor caminho. Porque aí o nível de comprometimento desse funcionário é muito maior. Quando ele percebe que 1 minuto que ele chega atrasado na empresa pode impactar naquele cliente que falou assim, nossa, eu vou embora, não posso mais esperar. Então, ampliar a nossa percepção é um ponto fundamental que é trabalhado dentro do processo de coach. Algumas empresas estão na situação hoje de não conseguir repor a sua mão de obra. A área comercial, por exemplo, a área de supermercados, eles estão com uma dificuldade imensa em conseguir açougueiros, padeiros. Não tem açougueiro no mercado. E os funcionários que fazem parte do seu time não querem mais aprender essa função. E o que fazer com os açougueiros? Como vai ficar os açougues daqui 5, 10 anos? Como mudar o comportamento desses jovens que estão no mercado? Vivemos num dia tão atribulado, somos bombardeados por tantas informações a todo momento. Aqui nesse espaço, além do que a gente está falando, do que vocês estão lendo, do que vocês estão ouvindo, são muitas informações a todo momento. Como fazer a gestão disso tudo? Como o seu time está fazendo essa gestão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, a depressão é o mal do século.
até 2030 a depressão é o mal do século. Pararam para pensar como que anda o seu time? Como realmente está? Como que eles fazem a gestão do comportamento deles? Imagine que 50% da população mundial vai sofrer de depressão nos próximos anos. 50%. Então quer dizer que a pessoa ao seu lado pode ter um sintoma. Cuidado, se ela não tiver, pode ser você. Olhe para a pessoa ao lado, veja se ela está bem, se ela não está com os olhos saltados ou está babando. Olhe para a pessoa ao lado. Gente, a gente fala normalmente de um tom até de brincadeira, mas é assustador esse dado. Assustador. Nós estamos no meio acadêmico. Damos aulas para muitas pessoas que amanhã vão estar na empresa de vocês preenchendo vagas. Outro dado assustador. Temos outro professor aqui à frente. Mais de 50% dos alunos estão totalmente desconectados com o curso que escolheram. E esses alunos serão seus funcionários. Por mais que nós, professores, façamos o máximo em uma sala de aula. Como realmente mudar o comportamento das pessoas. O processo de coaching, como o Douglas colocou muito bem, que é o processo de autoconhecimento, faz com que você realmente descubra o seu melhor eu. Quais são as suas principais características? Qual foi a última vez que você fez uma lista com as suas principais características? Às vezes, passamos boa parte do nosso tempo pensando nos nossos pontos a ser melhorados, mas esquecemos que temos características excelentes. Dentro de um processo, dentro de um questionamento, a ideia é fazer que você encontre o seu melhor eu, o seu melhor potencial. Será que realmente vocês, como gestores, como empresários, estão atuando na sua capacidade máxima de performance? Será que o dia a dia, o cansaço do dia a dia, às vezes a própria equipe, quantos aqui no final do mês, ao acertar a folha de pagamento, falam, eu pago tanto, gostaria que viesse pelo menos 50% do que eu estou investindo nesse time? Algumas pessoas põem as mãos no rosto, a gente faz algumas leituras não verbais, mas a gente imagina, porque a gente está inserido nesse mercado há muitos anos. E é com esse objetivo que a gente coloca à disposição não só formações e coach, como soluções empresariais. Por quê? Ultimamente, o que mais temos feito é estudar sobre comportamento humano. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de um congresso mundial falando sobre gestão de comportamento. Qual é o desafio do comportamento humano? Aquela pessoa que você trabalha há tantos anos e tem dias que você olha para ela e fala, eu não conheço essa pessoa. Eu não contratei esse colaborador. Ou eu não casei com esse sócio. É outro desafio. É outro desafio. Quando eu tenho uma sociedade dentro da família. Outra ferramenta excelente, conhecer o seu perfil comportamental. Qual é seu estilo, seu perfil? Qual é o seu estilo de liderança? O que te motiva, por exemplo? É muito comum nossa empresa receber demandas do tipo, eu preciso de uma palestra motivacional porque meus funcionários estão desmotivados. E aí eles querem, não vocês, evidentemente, são outros empresários, que em 1 hora nós tocamos a mente e o coração dessas pessoas e que essas pessoas saiam de lá pulando para trabalhar.
Existe isso ou não? É à vontade, né? E realmente nós podemos fazer uma palestra onde todo mundo sai pulando, abraçando e etc. Mas aí eu pergunto, o quanto tempo isso dura? É legal ter uma palestra motivacional? É legal. Mas será que isso realmente vai manter o seu funcionário motivado quanto tempo? Ou é para falar assim, eu já não sei mais o que eu faço, até palestra de motivação eu dei, mas os funcionários não estão motivados. Como que motiva as pessoas? E uma pergunta interessante, o que te motiva? Será que o que motiva você motiva o outro? Muitas vezes nós queremos que as outras pessoas sejam como nós. Nossa, eu sou uma pessoa direta para conversar, eu não fico com rodeios, eu gosto que a pessoa vá direto ao ponto. Aí chega um funcionário e fala, sabe, chefe, é que a gente está com um probleminha. E aí ele começa a contar uma história aqui, uma história ali, você fala, vai direto ao ponto. E ele continua com aquela historinha, e você quer pular no pescoço dele. Acontece isso ou não? Quando a gente começa a estudar o comportamento, como o Wilson havia colocado, a gente começa a entender os perfis de comportamento, como cada um trabalha. E às vezes esse seu posicionamento mais direto, mais reto, mais vertical e incisivo, dependendo da pessoa, ela sai magoada. Aí eu não gosto de falar com tal. Ele é um pouco grosso comigo. Conhece gente assim? Quem falou eu. Então quando você começa a ampliar a sua percepção de como que é o seu perfil, qual que é o perfil do outro, aí você começa a usar uma regra poderosa. Uma regra que a gente comenta, inclusive na formação. Vou contar. Existe a regra de ouro. A regra de ouro fala: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vocês concordam com essa formação? Sim ou não? Temos não. Porque existe uma regra de platino acima dessa. E isso é muito interessante. É tratar as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Imagina só. Daqui a pouco a gente vai terminar a palestra. Aí um de vocês vai oferecer um jantar para nós, tenho certeza. E aí a pessoa fala assim, olha, aqui a especialidade é costelinha de porco. E aí traz o prato para mim, por exemplo. É o melhor prato, é o prato que eu mais adoro. Ele está tratando eu como gostaria de ser tratado. Só que eu não gosto de costelinha de porco. E aí, como que fica? Eu tenho que perguntar, eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E isso perpassa por conhecer as pessoas. Ok? Faz sentido? E aí uma pergunta, o quanto você conhece seus funcionários? Como seria se você tivesse o perfil deles? Nós já estamos entrando no último bloco. Eu sei que algumas pessoas já estão até pensando em sobremesa. Outras já estão no ápice do lanche ou do jantar. Esse material que nós passamos para vocês, a gente vai passar rapidamente com vocês. Quer começar, Luiz? Sim. Se vocês olharem, a gente deixou com vocês aí um desenvolvimento de equipe de alto desempenho, está dentro da pasta de vocês. É uma ferramenta utilizada dentro da formação de líder coach, onde a gente define. Está sem pasta? Sobrou pasta ou não? Ah, tem aqui o pessoal sem pasta aqui na frente. Pode vender pro pessoal lá do fundo R$10 a pasta. O pessoal agora já aumentou, já está 20 aqui, ó. Ele quer 3 por 20. Ok. A ideia dessa ferramenta é exatamente localizar em que momento, em que situação a tua equipe, o teu time está na empresa, no estado atual, que é o primeiro círculo do seu lado direito, que é onde estamos agora. Então, esse é um passo extremamente importante. Aonde o seu time está e aonde você deseja mandar esse time. Aonde você deseja chegar. É engraçado que são questões muitas vezes simples, mas que elas não são discutidas no contexto organizacional. Por que que não acontece isso? Há tanta coisa, o telefone toca, é uma correria. Mas quanto custa a gente não investir um tempo para fazer esse alinhamento? Então começa, e a base do coach é essa, estado atual, como que você está hoje?
E o segundo passo é o estado desejado, aonde eu quero chegar. Será que todos os funcionários têm clareza do que você almeja dentro da organização? Tua visão e a missão da sua empresa está muito clara? Não é aquela placa na recepção da empresa, aquele cartaz bonito, não é isso. É realmente você perguntar para a faxineira da empresa e ela saber qual é a missão da empresa. Nós já testemunhamos isso em algumas multinacionais no Brasil, é algo realmente lindo de se ver e de se ouvir. Perguntar para o faxineiro qual é a missão da sua empresa e ele saber qual é a missão. E não só saber qual é a missão, ela saber qual é a importância dela em manter aquela área limpa. Ela tem isso como um orgulho muito grande. Eu faço diferença dentro da minha empresa, porque mantendo este local limpo, a minha empresa performa ainda mais. Mas o desafio é fazer a equipe entender isso, para que a gente possa avançar para o segundo ponto, que é o que esperam de nós. O que esperam de nós? Muitas vezes a equipe não sabe o que a minha empresa espera realmente de mim. O quê? Quais são realmente quais são as minhas tarefas principais? O que espero do meu trabalho? Pode parecer algo muito simples essa questão. Até algumas empresas têm um trabalho mais aprimorado nesse sentido, uma descrição de cargo que cada um tem que fazer, mas infelizmente isso é uma parcela pequena. Muitas vezes você é contratado, ou o funcionário é contratado, você é auxiliar administrativo, o que você faz? O que te mandarem. E aí, para ser melhor ainda, tem 3 sócios na empresa, cada sócio manda uma coisa. E aí o funcionário fica literalmente perdido, porque tem muito cacique ali. Quem que manda? Não, os três são sócios. E muitas vezes mandam de forma divergente, o que torna a coisa mais desafiadora. Então, quando a gente senta para fazer um exercício desse, aonde estou, aonde eu quero chegar, qual é o papel de cada um, como que eu contribuo para essa missão? E aí eu tenho que pensar o que é necessário para a gente chegar nessa situação desejada. Um exemplo. Vamos dar uma palestra hoje para a elite da FEMP. O que é necessário? É necessário ter um equipamento de som, é necessário a gente fazer um banner. Então eu preciso pensar quais são os recursos que também são necessários. As pessoas têm que estar envolvidas, mas também quais são os recursos necessários para que isso aconteça. Nossa, eu preciso que todo funcionário trabalhe com um sorriso nos lábios. Será que eles sabem fazer isso? Todo mundo sabe sorrir. E todo mundo sorri? É outra história. Então eu preciso despertar muitas vezes, e aí entra forte a questão dos treinamentos. Que competência que eu preciso desenvolver na minha equipe? Qual é o gap? Qual o hiato que tem? O que está faltando para que a nossa equipe performe? O que acreditamos? O item seguinte. Esse é um outro desafio. Qual é a crença que o seu time tem? Porque se ele tem a crença que nessa empresa tudo que se coloca novo não dá certo, você pode investir em treinamento e não vai performar, porque ele tem uma crença. E o que é uma crença? É uma profecia autorrealizável. Quando eu repito todos os dias que não é possível, realmente as coisas não são possíveis de acontecer. O que o seu time hoje acredita? Quais são as crenças que o seu time tem hoje? Por isso que a gente coloca a questão de crenças fortalecedoras. Tudo que pensamos, se for analisar, é uma crença. A pergunta é, esta minha crença me limita ou me potencializa em busca dos meus resultados? Um exemplo interessante sobre crença. Lembra que o Wilson trouxe o dado de 30% totalmente conectado com a empresa, em prol da coisa acontecer, 50% mais ou menos e 20% contra. Está ligado diretamente à crença. Então, é muito comum, e talvez você não perceba isso com clareza na sua empresa, mas em outra empresa fica muito mais fácil. Você fala, nossa, aquele funcionário não está afim de trabalhar. Pergunta para ele o quanto que ele acredita naquela empresa. O quanto que ele acredita no papel dele. A gente não precisa ir longe. Se a gente for parar aqui, talvez a gente pegue o mesmo dado de pesquisa e você veja que talvez 30% esteja prestando muita atenção,
50% assim, tipo, mais ou menos, e 20% tipo, não é comigo. Só que esse comportamento que muitas vezes a gente tem é o que o funcionário também vai ter. E aí depois eu ponho a mão na minha cabeça e falo assim, puxa, eu não alcanço a performance que eu quero. Como que está a sua autopercepção quanto a isso? Incrível que na segunda-feira nós demos uma palestra também na FATEC, ETEC, perdão, na ETEC, só para professores. E os professores, o que eles mais reclamam é que os alunos falam enquanto eles estão dando aula. Só que quando eles se colocam no lugar de alunos, eles são iguaizinhos. Comportamento gera comportamento, não adianta. E a gente até pontuou isso. Mas enfim, vamos para o outro passo. Reconhecimento, necessidade de feedback. Qual é o reconhecimento que esse time tem sobre os feitos? Sobre o fechamento do mês, sobre o fechamento do ano? Quanto de feedback tem sido dado para essa equipe? E o quanto? Alguns de vocês conhecem um dado, uma pesquisa, vários órgãos já fizeram essa pesquisa, colocando os 3 pontos principais que motivam um funcionário dentro de uma empresa. Por incrível que pareça, salário nunca aparece em primeiro lugar. Nunca. Sempre está em segundo, terceiro ou quarto. Primeiro lugar, reconhecimento. Sempre reconhecimento. Feito toda essa trajetória, a gente chega à seguinte conclusão: quem somos? Aí realmente você descobre qual é a identidade do seu time. Quem somos? Somos uma equipe realmente de alta performance ao passar por todos esses pontos, ao identificar nossas crenças, nossas forças, ou ter clareza sobre a nossa missão e visão e o objetivo da empresa. Esse é o resultado dessa ferramenta. Eu validei essa ferramenta na minha tese de mestrado, ela está chancelada na minha tese de mestrado. Eu usei essa ferramenta em algumas organizações em São Paulo, levei esse case para poder chancelar isso na minha tese de mestrado. A minha tese de doutorado, que eu estou encerrando este ano, inclusive com o lançamento de um livro, falando sobre a cultura coach no meio organizacional, eu trago muito sobre gestão de comportamento. A importância realmente de conhecer os nossos comportamentos. Não só do nosso time, mas o nosso comportamento. Será que estamos replicando comportamentos? Será que realmente somos pessoas diferentes dentro da nossa organização e até mesmo dentro do nosso lar, da nossa família? Porque é muito parecido. Eu não consigo ser uma pessoa na minha casa e outra na empresa. Será que eu estou dando a mesma atenção também em casa? Esse é um detalhe importante. E para finalizar essa roda, é quem somos nós? Qual é o nível de identidade das pessoas? Porque se no fundo, eu trabalho numa empresa de seguros, numa corretora de seguros, mas o meu eu interno lá fala assim, nossa, eu queria ser mesmo decorador. O quanto será que eu efetivamente vou estar naquela função desempenhando o máximo? Então muitas vezes o funcionário ele não tem uma identidade com a empresa. E dentro do processo de coach, a gente vai além das competências, porque tradicionalmente competência é conhecimento, habilidade e atitude. E a gente aprofunda nesse aspecto de atitude, trabalhando crença, valores e identidade. Porque algumas pessoas falam, nossa, essa tem identidade de empreendedora, ela está sempre visionário, fazendo, acontecendo. E a identidade dos nossos funcionários, como está? Essa identidade ela pode ser construída ou reconstruída. O que falta para mim ter a identidade de um grande empresário? Esse e outros pontos são abordados dentro da nossa formação em coach. Nós vamos encerrando aqui a nossa fala. Eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês, dos 30%, dos 50% e dos 20%. Quero principalmente destacar que o coach ele se apresenta hoje com uma possibilidade poderosa para que a gente consiga realmente acessar as pessoas. Só que o interessante é que vai começar por acessar nós mesmos. Porque existem como se fosse um armário com alguns cadeados.
E o coach ele tem algumas chaves para abrir esse cadeado e encontrar muitas vezes dentro desses armários um tesouro muito grande. Um tesouro que todo mundo tem. Por que algumas pessoas têm uma alta performance e outras não? Porque ela conseguiu tirar o máximo dela mesma. E todo mundo pode fazer isso. E o coach é uma possibilidade para isso. A nossa formação em coach, a gente tem uma turma que acontece agora em agosto, em Mogi das Cruzes, de forma extensiva, com vários encontros, no qual já temos, inclusive, pessoas aqui que vão participar, outros que poderão participar agora ou hoje. E teremos também uma turma em São Paulo. Nós temos atuação, ela não é territorializada somente aqui na nossa região, a gente atua também em São Paulo e em outros estados. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Ficamos à disposição para o esclarecimento de alguma eventual dúvida e passo a palavra por isso. Ok. Eu queria encerrar com uma seguinte pergunta. Na verdade, vocês é que vão perguntar. Olhe para a pessoa que está à sua frente e talvez você possa fazer esse exercício com o seu gestor, com o seu líder, até mesmo em casa. Olhe para a pessoa que está à sua frente ou ao seu lado, quem você se conectar melhor, e faça a seguinte pergunta para ela agora. Ela não precisa responder para você, ela só vai mentalizar a resposta. E depois ela vai fazer a mesma pergunta para você. Preste atenção. A pergunta é: qual é o seu maior medo? Ok. Pense e leve isso. Qual é o seu maior medo? Algumas pessoas têm medo de ser poderosas demais. Cuidado. Pense. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição para responder quantas perguntas vocês tiverem. O Paulo Sérgio vai fazer alguns sorteios aqui. Não é o Paulo Sérgio? Ah, 2 brindes. E os livros, não? 2 livros? Ah, tá. Bom, eu encerro a minha fala, deixo agora com o Paulo Sérgio. E eu... Posso fazer uma pergunta também? Pode. Muito obrigado a vocês. A minha... Minha pergunta é: o que valeu a pena vir aqui hoje? O que você vai levar e talvez fazer de diferente? Porque é um fato, para ter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. A minha pergunta é: o que você pode fazer de diferente para ter resultados diferentes? Muito agradecido.